empresa foi fundada em 73, em fevereiro de 73, 1973, mas o meu pai já começou em 67 a fabricar macarrão. Não foi o primeiro prato, o yakisoba, e sim outros pratos que estão relacionados à sua produção. Em 73, quando meu pai começou a fabricar o yakisoba, ele tinha uma certa dificuldade em divulgar esse produto. Porque, na verdade, o yakisoba era para fazer outro tipo de prato, né? É outro molho e tudo. E como o Suzano era bem, como fala, aceito na colônia, pela produção, plantação, agricultura, então a gente quis mudar o processo de elaboração do yakisoba. Com vários legumes, verduras, que Suzano era cinturão verde naquela época e hoje também deve ser, e começamos a produzir esse prato yakisoba. Como divulgar? Era muito difícil naquela época, porque Suzano era muito pequeno, era jovem ainda de fundação, né? Então, começamos com a Associação Cultural Suzanense, junto com a Associação das Mães de Suzano, a divulgar o prato. Só que começou na Bienal das Flores, em meia década de 70, mais ou menos, eu não me lembro direito, porque ainda eu era muito jovem, né? Mas, nessa época, eu lembro que meu pai começou com 50 quilos de yakisoba, divulgar esse prato. Fez um monte de sucesso. Aí, com esse sucesso, faltou divulgar em outras cidades. Então, a Associação Cultural Suzanense, junto com a Associação das Mães, começaram a participar de ensinar associações que precisavam de arrecadação de fundos, né, a fazer esse prato de yakisoba. E conforme foi indo, ele começou a ser um prato principal do evento, né. Isso aí foi até hoje que nós temos várias associações que promovem yakisoba, vários restaurantes, né. Hoje o yakisoba virou um prato muito popular. Hoje você consegue achar o yakisoba até no iFood, qualquer restaurante, pizzaria, tudo. Todo mundo faz yakisoba. Hoje virou um prato popular que a gente fala, né? Na verdade, meu pai, ele é imigrante japonês, veio na década de 60. Em 67 ele fixou em Suzano. Aí houve aquela, como é que fala, o Pedro Miyahira incentivou as indústrias a abrirem em Suzano. Meu pai foi um deles, né? E começou pequeno, porque a família dele no Japão mexia com massas também. Então ficou fácil para ele produzir aqui, né? E primeiramente a gente não fabricava o yakisoba, e sim outras massas que também é oriental, tá? Aí conforme foi vindo, a gente começou a produzir esse yakisoba, 73 mais ou menos, e divulgou hoje até hoje. Tá? Era uma coisa diferente na época, sabe? Fazer macarrão especialmente para oriental, né? Hoje não, a gente faz macarrão população brasileira. É uma diferença muito grande. Hoje o yakisoba virou um prato popular muito difundido. E a colônia japonesa foi muito responsável, né? E Suzano, então, foi mais responsável ainda. E olha, na primeira festa que meu pai fez aqui, foram 50 quilos de macarrão. Nossa, muita coisa. Naquela época. Hoje é 2 toneladas. Nossa! A Associação Cultural Suzano é bem forte na questão de fazer o prato yakisoba, no evento da Festa Cerejeira. Todo ano eles fazem, né? E a gente agradece eles, sempre. Começou com eles e a gente está até junto até hoje, mantendo. Yakisoba é a palavra para fritar o macarrão. Uhum. Até às vezes a gente pergunta por que é 2 S e 1 S. Tá? Uhum. É que quando a gente fala yakisoba, a gente dá uma paradinha na palavra, porque a letra japonesa ele tem duas, vamos dizer, kanji. Ele para no meio. Então quando ela fala yakisoba, a gente fala yakisoba, não yakisoba. Porque às vezes a gente confunde yakisoba com 2 S e 1 S. Uhum. Tá? Então no Brasil a gente escreve como 2 S.
mas a gente colocou como um S porque é uma palavra japonesa. Hoje o Suzano tem muitos descendentes japoneses, muito. Na região aqui da Zona Leste tem muitos japoneses. Isso ajudou muito a cultura, a mostrar a cultura japonesa para Suzano, né? Foi muito bom.